Nós vamos agora escrever um trinômio do segundo grau usando aquela fórmula convencional ax2 mais bx mais c. Então vamos apagar isso tudo aqui. Sai para lá, sai para lá, sai para lá. Não quero vocês mais, não quero vocês mais. Sai. Pronto. Então meu gráfico está zeradinho. Nós vamos colocar aqui o A igual a 1. Vamos colocar aqui B igual a 3 e C igual a 2. E vamos formar o trinômio do segundo grau de fórmula y é igual a ax2 a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Ok? ax2 mais bx mais c. Então está aqui. Esse trinômio, nós já usamos ele aqui ainda agora. E a gente viu que ele tem raízes menos 1 e menos 2, não é isso? A gente resolveu essa equação do segundo grau. Encontramos raízes menos 1 e menos 2. Nós agora vamos mexer nesses parâmetros A, B e C, de tal forma que essa equação fique com raízes imaginárias, ou seja, o delta vai ficar negativo. Vamos colocar aqui o valor do delta, vamos chamar de D. O D é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu apaguei sem querer o gráfico. Então aqui está tudo que a gente quer aqui. Temos o gráfico e aqui temos o delta valendo 1. Tá? Eu vou mexer agora nesses coeficientes aqui. Eu vou alterar o valor de B. Olha só. Conforme você altera o valor de B, o delta fica diferente. E é claro que as raízes vão ficar diferentes também. Conforme você muda o parâmetro A, conforme você muda o B, e conforme você muda o C. Só que vai chegar um ponto em que ele não vai ter raízes. Pronto, esse aqui não tem raízes mais. Ou seja, a parábola não corta mais o eixo x. Significa que não existe agora nenhum valor de x que vai fazer isso aqui virar zero. Ou seja, ele não tem mais raízes. Então, olha aqui, o delta virou negativo, tá vendo? Quando o delta vira negativo, é porque não tem raízes. Agora, se eu descer um pouquinho mais aqui, agora o delta, ó, olha o valor de delta aqui. O delta está menos 2,9, está negativo. Eu vou descer um pouquinho aqui, o delta está se aproximando de zero, né? Olha aqui, ó. O delta está se aproximando de zero. Vai chegar uma hora, ó, menos 0,2. Bom, quando o delta vira positivo, você passa a ter raízes. Então, o trinômio do segundo grau, ele só vai ter uma parte positiva e uma parte negativa quando existem raízes, claro. Ele vai ter um sinal entre as raízes e vai ter outro sinal fora das raízes. Mas se não tiver raízes, olha que coisa desagradável. Ó, ele virou agora sempre positivo, ele não tem raízes, tá? Claro, porque o delta está negativo agora. Olha o valor de delta, menos 3,83. Se você virar a concavidade, bom, agora a gente pode mexer na concavidade? Pode. Olha aqui, ó. E você vai ver agora um instante em que o A vira negativo, tá? O A está aumentando. Espera aí, que ela ficou muito grande a parábola. Pronto, vamos dar um zoom aqui. E agora, ó, nesse instante, a parábola inverte a sua concavidade, tá? É quando ela vira de concavidade positiva para negativa. E claro, o A não pode ser zero, né? Porque se o A for igual a zero, você não tem um trinômio do segundo grau. Tá vendo? Você fica com y igual a 5x mais, tá vendo? Não tem mais o termo A ao quadrado, x ao quadrado, porque eu fiz o A valer zero. Então aquilo ali deixa de ser uma parábola, passa a ser uma reta. Quer dizer, essa reta é o limite entre a parábola com a concavidade para baixo e com a concavidade para cima.
Vamos colocar essa função agora sem raízes. Vamos ver aqui. Se eu botar um valor de B pequeno, se eu mexer no valor de A, olha aqui. Eu quero fazer uma parábola agora com a concavidade voltada para baixo, porém com raízes imaginárias. Então eu vou tornar o A negativo. O A virou negativo, então a concavidade ficou virada para baixo. E agora vamos fazer com que ela fique com raízes imaginárias. Olha aqui, pronto, raízes imaginárias. Eu mexi aqui no valor de C para que o delta ficasse negativo. Então, essa parábola aqui, do jeito que ela está, ela também não tem raízes. Então, ela é sempre negativa. É claro, ela vai ser sempre negativa ou sempre positiva. Essa aqui, no caso, ela vai ser sempre negativa. Tá vendo? Então, quando delta é igual a zero, a parábola tem sempre o mesmo sinal, que é o sinal de A. Ou ela vai ser sempre positiva, ou ela vai ser sempre negativa. E se por acaso o delta for exatamente igual a zero? Isso aqui é um pouco difícil a gente conseguir. Vamos fazer com que o delta seja exatamente igual a zero. O delta está valendo menos 0,07, né? Vamos mexer aqui nesse C. Fazer o seguinte, eu vou mudar os valores que o C pode assumir, tá? Eu vou trocar aqui de menos 5 a mais 5, eu vou trocar de menos 0,5 até 0,5. Agora a gente pode mexer no valor de C. Olha aqui. Consegui fazer o delta virar zero, tá vendo? E olha só o que acontece aqui. Quando o delta vira zero, a parábola tangencia o eixo x. Ou seja, a gente vai ter uma única raiz. Então, isso aqui é importante. Quando delta é igual a zero, a parábola ela vai ser ou sempre positiva ou sempre negativa, com uma exceção. Nesse ponto aqui, que é a raiz real que você vai ter, que é uma raiz só. Então, esses gráficos aqui mostram o que vai acontecer quando o delta for igual a zero e quando o delta for menor que zero. Nesses dois casos aqui, a gente tem delta igual a zero. Tá vendo? Delta igual a zero, delta igual a zero. Quando você tem delta igual a zero, você tem apenas uma raiz só. Uma raiz. Então, a parábola vai tangenciar o eixo x. Então, observe o seguinte. Nesse caso, o trinômio do segundo grau vai ser negativo aqui e vai ser zero aqui. Isso é muito importante você lembrar, tá? Porque já 2 vezes apareceram questões no Colégio Naval e que você tinha que lembrar disso aqui para resolver a inequação. Nesse outro caso aqui, a gente tem o delta igual a zero. Também a gente tem uma única raiz. Só que nesse caso aqui, a concavidade está para cima. Então, o trinômio é sempre positivo e positivo, só que aqui ele tem um valor zero, tá? Claro, com A positivo, a concavidade está para cima. E com A negativo, a concavidade está para baixo. E agora, quando o delta é negativo? Esse aqui é o caso em que você não tem raízes reais, né? O delta é negativo. Então, o delta negativo vai acontecer isso aqui. Ou a parábola vai ser sempre positiva, ou então ela vai ser sempre negativa. Vai depender da concavidade. Se tiver a concavidade para cima, a parábola vai ser sempre positiva. Se tiver com a concavidade para baixo, a parábola vai ser sempre negativa, que é o que a gente mostrou naquele vídeo do programa GeoGebra, né? Então vamos exercitar isso que a gente acabou de demonstrar, fazendo esses exercícios aqui, ó, letra C, letra K, letra C, letra K, letra L e letra O.
Ok, então a gente já sabe que essa parábola aqui tem a concavidade voltada para cima. Perfeitamente. Concavidade para cima, porque o A é positivo. Agora a gente tem que ver as raízes, né? Quem são as raízes? Dá pra gente fazer de cabeça? Quem são os dois números que multiplicados dão 40 e somados dão 6? Ah, não tem. Não tem como. Sabe por quê? Isso aqui vai dar um delta negativo. Quem é o delta desse trinômio aqui? O delta, que é B2 menos 4AC, ele vai ficar 36, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 40. Então isso aqui é 36 menos 4 vezes 40, que é menos 160. Então, quanto é que vai dar esse delta aqui? Menos 124. Então a gente tem um delta negativo. Delta negativo significa que não tem raízes. Ou seja, a parábola não vai cortar o eixo X. Portanto, essa parábola aqui vai ser sempre positiva. Positiva, positiva, positiva. Então, já que ela é sempre positiva, e o que você quer na inequação? Que ela seja positiva. Ou seja, qualquer x vai servir, qualquer x vai fazer com que o valor da função seja positivo. Porque a parábola está com a concavidade voltada para cima e ela nunca vai ter, ela nunca vai se anular, nunca vai virar negativa, né? Então, qual é a solução? Conjunto solução é o próprio conjunto dos reais. Ou seja, qualquer x, né? Qualquer x pertencente aos reais serve como solução dessa inequação. Vamos agora resolver a letra O dos exercícios. Letra O. O de Oscar, né? Então, essa é a inequação aqui. 10x ao quadrado mais x mais 10 é menor do que zero. Então, essa parábola tem a concavidade voltada para cima, porque o coeficiente de x ao quadrado é positivo. Então ela está assim, certo? Raízes. Bom, eu vou ter que achar o delta aqui para achar as raízes, né? Quem vai ser o delta? O delta é B2 menos 4AC, que nesse caso aqui vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 10 vezes 10. Caramba, isso aqui deu 1 menos 400. O delta é menos 399, que é negativo. Então, delta negativo significa que o trinômio não tem raiz, ele nunca se anula. Então, o eixo x está assim, ó. Ele não é cortado pela parábola, né? E você quer o quê? Quer que seja negativo. Acontece que essa parábola aqui é sempre positiva, porque ela não tem raízes e ela está com a concavidade para cima. Ela não pode passar aqui embaixo, senão ela teria raízes, né? Ela não pode ser negativa. Sempre negativa seria assim, né? Com a concavidade para baixo. Então, olha só, ela é sempre positiva, ela não pode ser negativa. Então, essa expressão 10x2 mais x mais 10 nunca é negativa. Então, qual é a solução dessa inequação? A solução é o conjunto vazio. Não existe nenhum x que torne essa expressão negativa. Ou seja, essa inequação é impossível? Você pode dizer que ela é impossível, que não tem solução. Na verdade, ela tem uma solução. Solução é o conjunto vazio. Mas é correto falar que ela não tem solução ou que a solução é impossível, tá? Agora, quando você tiver isso aqui em termos de conjunto solução, o conjunto solução é esse aqui.